Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Continuação, aula 2 de trigonometria. Continuação daquele exercício resolvido para fixar aquelas primeiras relações. Na letra C, eu peço para calcular o cosseno de B, cosseno do ângulo B. Veja lá o triângulo. Ó, ângulo B, cosseno é o que? Cateto oposto, que é o que? Raiz de 3, dividido pela... é o cateto oposto. O cosseno de B, o cosseno do ângulo é definido como cateto adjacente, raiz de 5, dividido pela hipotenusa. Então vai ficar raiz de 5 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa está aqui, ó, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Então veja bem, por uma falta de atenção eu falei errado aqui, né? Vamos lembrar, o seno do ângulo, no caso aqui o ângulo B, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Está aqui, ó, cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno de qualquer ângulo é definido como cateto adjacente ao ângulo B. Cateto adjacente a B é o cateto que forma o ângulo B, que é o outro é hipotenusa. Cateto adjacente, raiz de 5, dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz de 2. Agora o que nós temos que fazer? Racionalizar. O que é isso? Vou multiplicar os dois termos da fração pela raiz quadrada de 2, que é a raiz do denominador. Então fica raiz de 5 vezes raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então você está observando que os dois termos da fração foram multiplicados pela raiz que está no denominador, que é a raiz quadrada de 2, certo? Aí vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 2. Todas as duas raízes quadradas, 5 vezes 2, 10. Raiz de 10 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4, raiz de 4. Raiz de 4 é 2, vezes o 2 que está na frente, deu o quê? Raiz de 10 sobre 4, certo? Então está aí, ó, o cosseno do ângulo B. Letra D. O que eu estou pedindo para calcular na letra D? O seno do ângulo C. O que é seno? Cadê o ângulo C? É ele aqui, ó, ângulo C. O seno é cateto oposto, raiz de 5, pela hipotenusa. Então vai ficar como? Vai ficar raiz de 5, que é o cateto oposto a C, dividido pela hipotenusa. 2 raiz de 2. Novamente, temos que calcular o quê? Observa que é o mesmo valor que está lá em cima. Por que é o mesmo valor? Comprovando o que eu tinha dito na aula passada. O que eu disse na aula passada? Que quando dois ângulos são complementares, o ângulo B e C são ângulos agudos complementares, ou seja, a soma desses dois ângulos no triângulo retângulo é sempre 90 graus. Porque a soma dos três é 180, tira 90, sobra 90 para a soma desses dois. São chamados ângulos complementares. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro aqui. Então isso aqui vai dar o que? Raiz quadrada de 10 sobre 4. É o mesmo valor. A gente nem precisava ter calculado, certo? O seno de um é igual ao cosseno do outro, por quê? Porque eles são ângulos complementares, ou seja, a soma deles é 90 graus. Letra E, o que eu estou pedindo? Cosseno de C.
cosseno do ângulo C. O cosseno do ângulo C é igual ao seno de B. Ó, o cosseno de C é igual ao seno de B, porque eles não são complementares. Cosseno de C, vamos lá, é o mesmo valor, mas vamos ver como é que a gente calcula lá no triângulo. Ângulo C, cosseno de C, cateto adjacente, que é o cateto vizinho, raiz de 3, dividido pela hipotenusa, certo? Olha lá, raiz de 3 sobre hipotenusa, vai dar qual valor? Raiz de 6 sobre 4, não é? Estou só repetindo o valor, porque o cosseno de C é igual ao seno de B. Letra F. Estou pedindo na letra F a tangente de B, tangente do ângulo B. Como é que é definida a tangente? Vamos lá no ângulo B. Tangente é definida por cateto oposto sobre cateto adjacente. Adjacente rimando com a tangente. Tangente de B, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, raiz de 3, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto vizinho, raiz de 5. E agora, devo multiplicar os dois termos da fração por raiz de 5. Então vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes ela mesma, raiz de 5. Então veja, eu peguei raiz de 5, multipliquei em cima e multipliquei em baixo. Isso vai ficar quanto? Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 3 vezes 5, ou seja, raiz de 15 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é quanto? 5, certo? Raiz de 15 sobre 5. Então, como é que calcula a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Letra G. Estou pedindo a tangente de C, tangente do ângulo C. A tangente de C, olha o triângulo. Tangente de C, cateto oposto, raiz de 5, sobre cateto adjacente, raiz de 3, certo? Raiz de 5 sobre raiz de 3. Isso aqui multiplica agora os dois termos da fração por raiz de 3. Então vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. 5 vezes 3, 15. Raiz de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Observa que esses dois números são inversos. Olha aqui, raiz de 3 sobre 5, raiz de 5 sobre 3. Está lembrado que os dois ângulos agudos são complementares, a soma é 90. Então a tangente de um é igual ao inverso da tangente do outro, a números inversos. Esses dois números aqui são inversos, ó. Não parece, mas são. Qual é a propriedade importante de números inversos? O produto deles é 1. Multiplica os dois aí para você ver. Raiz de 15 vezes raiz de 15 dá quanto? Dá 15, né? E 5 vezes 3 embaixo? 15. Quanto deu isso? Deu 1. Mostrando o quê? Que as raízes realmente são inversas. Por quê? Porque dois números inversos, o produto deles é igual a 1. Certo? Agora, outro
exercício poderia ser até na continuação. Um outro exercício, por exemplo, o exercício 2, verificar isso aqui, ó. Seno ao quadrado de B, do ângulo B, mais cosseno ao quadrado do ângulo B, igual a 1. Verificar se isso é verdade. Como que a gente pode verificar isso? Eu vou pegar o seno e o cosseno de B, elevar ao quadrado, somar e ver se dá 1. Então vamos lá. Seno de B. Cadê o seno de B? Está lá em cima. Raiz de 6 sobre 4. E o cosseno de B? Raiz de 6 sobre 10. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 6 sobre 4 ao quadrado mais cosseno é raiz de 10 sobre 4 ao quadrado igual a... Ainda não sei, né? Quero ver se é 1. Correto? Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado do ângulo, gente, só um minutinho. Seno ao quadrado do ângulo não é o seno do ângulo ao quadrado não, viu? É outra coisa. Aqui é o seno, ou seja, o resultado é que está ao quadrado. E não o ângulo não está ao quadrado. Então por isso que a gente escreve o quadrado aqui depois da palavra seno. Então não é o seno do ângulo B ao quadrado não. Seno de B ao quadrado é outra coisa. O ângulo é que está ao quadrado. E aqui não. Aqui é o resultado do seno do ângulo é que está ao quadrado, tá bom? Então raiz de 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Raiz de 36 dá 6. 4 ao quadrado, 16. Mais raiz de 10 ao quadrado. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. Raiz de 100 é 10. 4 ao quadrado, 16. Eu posso somar 100 mmc, duas frações com o mesmo denominador? Claro, né? Porque o denominador já é comum, é 16. Então vai ficar o quê? 6 mais 10, 16 sobre 16. Essa fração é igual a 1. Não tinha que ser 1? Verdadeiro. Nós mostramos o quê? Fazendo uma substituição, mostramos que essa relação é verdadeira. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Tá certo? Então, pessoal, estuda direitinho isso aí dessas duas primeiras aulas, tá? Essas relações importantes aí no triângulo retângulo, tá bom? Veja tudo que nós fizemos. Começamos lá, ó, com um triângulo retângulo, né? Observa direitinho o que é cateto oposto, o que é adjacente de cada um dos dois ângulos, tá? Então vamos lembrar, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Outra coisa importante, no triângulo retângulo, a soma dos ângulos agudos é 90, ângulos complementares. Então, por causa disso, o seno de um é igual ao cosseno do outro e as tangentes são números inversos. Você viu aqui, ó, tangente de B raiz de 3 sobre raiz de 5, tangente de C raiz de 5 sobre raiz de 3. Calculamos esses dois números, que são as tangentes respectivas. Não parece, mas são números inversos. Qual é a propriedade importante de dois números inversos? O produto deles é 1. Raiz de 15 vezes raiz de 15 é raiz de 15 ao quadrado, que dá 15. E 5 vezes 3, 15, igual a 1. Tá certo? Estuda bem isso aí. Até a aula 3 de trigonometria, tá? E no momento é só. Até a próxima aula e obrigado.